Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom, ontem você foi elogiado aqui por Flávio Rico. Eu ouvi a entrevista, parabéns a Zildete, parabéns a vocês aí da Showtime, foi desculpe o clichê, um golaço de placa, trazer uma figura da relevância do Flávio Rico aí para a programação, para uma entrevista de aproximadamente 1 hora, com bastante conteúdo, um bate-papo muito agradável. Eu agradeço a menção do meu nome e eu publiquei no Rádio Amantes. Para quem quiser ouvir, é o post atual agora, o post principal, a conversa do pessoal aqui da Showtime com o Flávio Rico. É verdade. E eu fico muito feliz com isso, porque ele também nos disse que gosta muito e tem muito respeito por você. Você deve ter ouvido isso no ar, mas que você brigou com ele. Eu falei, não, mas o Rodney não é briguento e não guarda mágoa de ninguém. Se fosse eu, seria uma desgraça. Mas na verdade, assim, eu posso até falar rapidamente. Eu tenho eu como jornalista, eu escrevo bastante sobre rádio, Sim, sobre outros assuntos. E muitas vezes, algumas pessoas me procuram para corrigir alguma informação, lógico, falar, olha, esse tipo de abordar, você escreveu uma coisa que está incorreta, etc. Eu acato numa boa, tranquilo, não tem problema nenhum. O Edu César faz bastante isso, o Marcelo de Sena também, e aí eles me ajudam bastante nisso. Aí teve um dia que na época que a 89 estava para ser vendida aí para uma igreja evangélica, o Flávio Rico escreveu uma nota dando a entender que a Rádio 89 ainda era a Rádio Rock. Aí eu entrei em contato com ele e falei, não, Flávio Rico, não é bem assim, a Rádio a 89 agora está com uma programação diferente, né? Tá com uma programação, estava naquela época com uma programação mais pop, né? Ela iria voltar a ser rock apenas no final de 2012. Aí ele não gostou muito e teve esse desentendimento, mas eu fico feliz que ele tá sabe superado. quem eu sou e que ele tem bastante respeito por mim. Verdade. Eu tenho respeito por ele, mas assim, agora, às vezes, algumas coisas que eu não concordo, eu falo aqui nesse espaço democrático da Showtime. Mas agradeço bastante a citação simpática à minha pessoa, João. Eu fiquei muito feliz com isso, porque no fundo somos todos colegas, estamos todos na mesma barca, né? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. E ele fez análises precisas sobre o rádio também. Ele fez algumas análises bastante importantes sobre o rádio, né? Aliás, eu nem sabia que ele teve uma rádio em Avaré. Eu não sabia que ele tinha passado para o outro lado do balcão. Agora, realmente foi uma entrevista bastante esclarecedora. Mas é brincadeira, hein? Ele contar que vendiam comerciais a 50 centavos é brincadeira, Rodney. Pois é, brincadeira. A chamada concorrência desleal, mas tem bastante disso, né? Olha... Tem bastante disso, especialmente no rádio do interior, né? Então, o camarada joga o preço lá embaixo e aí quem tenta fazer um trabalho sério é muito prejudicado. Ô, Rodney. Oi. Ciranda da Cidade, acabou, Pois é, a partir de segunda-feira, um dos mais tradicionais programas da Rádio Bandeirantes vai sair do ar, que é o Ciranda da Cidade. Tudo isso faz parte de um pacote de mudanças que a Rádio Bandeirantes está implementando a partir da próxima semana. Então, a partir das 14 horas, no próximo dia 27, vai estrear um programa chamado Rádio Livre, cujo principal destaque é a apresentação do Luiz Megali. O Luiz Megali, que hoje está na TV Bandeirantes apresentando o Café com o Jornal, ele vai acumular essas funções aí com o programa da Rádio Bandeirantes. Aliás, todo mundo no Grupo Bandeirantes está fazendo 2, 3, 4, 5 funções ao mesmo tempo, é uma realidade aí deles. Então, o Luiz Megali, de manhã, apresenta o programa na televisão e à tarde vai para o rádio, então ele vai fazer esse programa chamado Rádio Livre. Essa atração vai ao ar das 14 às 18 horas, e ele vai ser dividido em 2 partes. Na primeira, o Megali vai apresentar o primeiro segmento junto com o Paulo Galvão até às 16 horas. E depois das 16 às 18, esse Rádio Livre terá o comando de Ana Nery e Francisco Prado. Daí, o que acontece? Para que esse programa estreie, outros 2 vão sair do ar. Um é um jornal em 3 tempos, que é o programa atual que ocupa as tardes, a grade de programação nas tardes da Rádio Bandeirantes, e o Ciranda da Cidade. E aí é um programa,
uma notícia que me deixa muito triste. Por quê? Porque o Cidadania da Cidade é um dos programas mais tradicionais da emissora, Verdade. junto do Pulo do Gato, da Verdade. Primeira Hora, entre outros. É um dos programas que foi criado em 1977, inclusive eu postei outro dia o anúncio publicado no jornal Estado de São Paulo referente à estreia do programa. Sim. E prestem atenção na primeira equipe que fez parte do programa Ciranda da Cidade. Então aqui tem os nomes de João Leite Neto, nosso colega aqui na Showtime, Cisemar Silva, Clóvis Messias, Orlando Magnoli, irmão do Hélio Ribeiro, já falecido, René Reinaldo, também já falecido, José Roberto Marques, Sargento Ranulfo, que eu lembro do Sargento Ranulfo, ele entrava com o boletim das condições das estradas, Franz Neto, Renato Lombardi, Beija-Flor, Lourival Pacheco, Comandante Lamartine Vilela, Roberto Silva, Alair Campos, João Souto, Ramos Calheira, Vicente Leporassi, Fiore Gilhote, Armando Ferrentini, Fausto Macedo, Joelmir Betting, Claudete Troiano, Branca Amaral, Antônio Carvalho, que depois viria a ser o apresentador do programa por muitos anos, aí numa outra fase nos anos 80, ele foi comandado pelo Ney Costa, Branca Amaral, Antônio Carvalho, Darcy Reis, Milton Miranda e Carlos Alberto do Amaral, supervisão de Hélio Ribeiro. E aqui diz o anúncio aqui, os maiores nomes do rádio brasileiro analisando e discutindo o dia da cidade, serviço, música, notícia, orientação de trânsito e a cobertura dos fatos mais importantes do dia numa mobilização sem precedentes. É brincadeira. Era um programa que tinha 2 horas de duração, começava às 17 e até às 19 horas, e tinha o patrocínio de uma empresa chamada Marcas Famosas, revendedor autorizado da Volkswagen. Então fica aí o registro da saída do ar do programa Ciranda da Cidade para dar lugar aí ao Rádio Livre, uma nova filosofia aí de programação na Rádio Bandeirantes. Olha, é assustador tudo que está acontecendo, a rádio pouco a pouco está se acabando, e olha, aquilo que eu não sei se você recebeu, eu mandei para você, que a Noruega está acabando com a faixa do FM, né? Pois é, mas aí agora a gente tem uma atualização, né? Agora o site Tudo Rádio publicou uma notícia muito interessante dizendo que um artigo publicado na página da Survivor Rádio, assinado por Paul Rismandel, revela que apenas 23 das cerca de 200 rádios comerciais e comunitárias norueguesas devem fazer essa transição do sistema analógico para o novo sistema digital. Então, portanto, essa mudança aí no dial da Noruega não é unanimidade entre os radiodifusores noruegueses. Então, na quarta-feira saiu um artigo numa revista especializada informando isso. O pessoal aí quer continuar onde está e a digitalização vai atingir a muito poucas rádios. Vamos ver como é que vai ficar esse panorama, porque aí você vai ter uma situação de que para ouvir rádio na Noruega você vai ter 2 tipos de receptores. E aí, como é que vai ficar? Vai facilitar? Vai complicar? Então, eu não sei. Porque... É um caso ainda... Ele teve muita repercussão. Eu publiquei no Rádio Amantes, eu vi que ele foi muito compartilhado, inclusive pelos meus colegas radialistas, gerou um intenso debate, mas, pelo jeito, a coisa lá ainda vai caminhar bastante. Olha, o Albert Martinen, que é finlandês, está rodando lá os Países Baixos, os países nórdicos, manda uma mensagem aqui dizendo que vai ter que mudar porque o parlamento decidiu, então será lei. Eles vão cortar todas as ondas do FM na Noruega. Simplesmente vão tirar o FM do ar. Então, eu acho que vão ser obrigados a fazer. Agora, diz aqui o Marcelo de Sena, ele nos manda aqui que um dos maiores atores, dubladores e locutores volta ao meio do rádio, né? Exatamente, Márcio Seixas. A voz do Batman. Márcio Seixas, ele apresentou muitos anos programa na CBN, principalmente nas madrugadas da CBN, e ele está de volta ao rádio. Realmente é um grande achado aí, a volta do Márcio Seixas ao rádio, ele que é um grande dublador, as pessoas, talvez muito poucos associem o nome dele à voz, mas realmente ele é uma pessoa muito ouvida aí nos filmes de televisão, ele foi um dos astros
da antiga Herbert Richards. Para quem não se lembra, ele era a voz de Clint Eastwood, Leslie Nielsen, Sean Connery, Roger Moore, Michael Caine, Morgan Freeman, entre outros. Já a Caiobá e a Difusora apresentam novidades no jornalismo. Então, olha, pelo menos alguma coisa de bom está indo, viu? Mas tem muita coisa também. Rodney, querido, bom dia. Ô, Flávio, diga, bom dia. Bom dia. Assim como nós ouvimos desde que a gente existe, pessoas que fazem dublagem que a gente nem sabe quem são. Né? Que são pessoas famosas. Por exemplo, Lima Duarte fez dublagem de desenho animado. Né? Poucas pessoas sabem disso. Fez dublagem, quem mais? Tem aí vários atores aí contemporâneos que brilham na televisão, fazem dublagem. Tem. O Lima Duarte ele fazia o Alligator, fazia a voz do Manda-Chuva. Um dos personagens do Manda-Chuva, não vou lembrar qual. Era ele mesmo. Ele mesmo, né? O próprio Manda-Chuva era ele que fazia. O Alligator também, muitos dubladores. O Brasil já ganhou muitos prêmios como dublagem, só que ninguém sabe disso. Olha, e aí como a dublagem pagava pouco, né? Então ele resolveu se dedicar ao ofício de ator, né? Lógico. O Lima Duarte começou como operador de áudio, né? Isso mesmo. Exatamente, ele fez um teste lá na Rádio Gazeta, que na época era conhecida como emissora de elite, mas só que ele não passou. Disseram que ele tinha voz de sovaco, mas beleza, aí ele ficou... Ironias da vida, Flávio. Verdade. Aí ele ficou desacorçoado, ficou lá chorando lá, pitangas lá na porta da rádio, passou um operador lá, falou, moleque, por que você está chorando? Porque você está triste? Porque eu não passei aqui no processo seletivo para locutor. Vem cá, eu vou te ensinar a ser operador de áudio. O Lima Duarte entrou e aí a carreira dele seguiu, operador de áudio, ator, dublador e tudo. Um dos grandes nomes aí da arte brasileira. Verdade. E manda aqui também o Marcelo de Sena que o Batatinha, quem fazia era o João Kleber. Tá brincando? Nunca imaginei. Uma fase posterior, né? Nunca imaginei isso. Olha, outra coisa, eu não sei se você se lembra, ou se é da sua época, o Rodney, nós tínhamos uma série Kojak, e de certa feita a empresa dubladora resolveu mudar a voz do Kojak. Caiu tanto a audiência da série que eles tiveram que contratar novamente o cidadão que dublava o Kojak e colocá-lo novamente. Claro. Nada mais justo. Existe muito essa identificação, né, do ator com o dublador, né, do público com o dublador do ator. E hoje, antigamente tinha uma empresa, a Herbert Richards, né, que ela primava pela excelência na produção de dublagens. Só que depois ela acabou entrando em problemas, dificuldades e faliu. Agora a sua massa falida aí, eles conseguiram pegar todo o acervo de fitas, né? Porque antigamente ela era uma produtora de filmes, depois ela se transformou em dubladora, mas ela ficou com um acervo de filmes e agora a sede dela foi vendida para uma igreja evangélica e eles tiveram esse cuidado, os novos donos tiveram esse cuidado de pegar todo esse acervo e doar para uma instituição Ainda bem, né? Vai fazer a recuperação dessas fitas aí e ajudar a preservar essa memória. E outra coisa também, Casa Ré, que poucas pessoas sabem, também dublou muito desenho animado. Ele fez muitas vozes em desenho animado. Agora, muitas. O Rádio Bandeirantes deixa de falar no WhatsApp. Que diabo é isso, Marcelo? Pois é. Marcelo não, o Rodney. WhatsApp, a gente até já falou sobre isso aqui. O WhatsApp hoje é uma ferramenta muito utilizada aí na interação entre programas de rádio e os seus ouvintes. Então, toda emissora de rádio e televisão também, programas aí bastante populares hoje tem aí o seu número de WhatsApp para que elas possam receber a interação dos ouvintes ou de telespectadores. Só que durante as semanas passadas, aconteceu um movimento estranho na Rádio Bandeirantes. Os seus apresentadores anunciavam que os ouvintes poderiam participar pelo WhatsApp, mas sem falar sobre o nome desse aplicativo. Então eles sempre se referiram ao WhatsApp como o aplicativo. Ué? Eu não sei, não sei se de repente houve alguma orientação interna lá na Bandeirantes para que não se falasse mais em WhatsApp, mas depois de algum estranhamento nos ouvintes, já a partir do meio dessa semana,
os apresentadores puderam voltar a falar normalmente em WhatsApp e agora tudo ficou tranquilo, mas não deixou de ser curioso aí esse movimento da Rádio Bandeirantes. Parecia até que talvez eles pudessem estar fazendo aí algum acordo com algum concorrente aí nessa mesma plataforma que já presta serviços aí para a Jovem Pan, né? A gente não pode esquecer que a Viber é o aplicativo oficial de mensagens da Jovem Pan. Então, se você quiser interagir com o pessoal da Pan, é somente por intermédio desse Viber. Olha, diz aqui o Marcelo de Sena, a Jovem Pan é o Viber, há 1 ano, o tema favorito de João Alckmin. Né? Tá, obrigado, viu, Marcelo de Sena? Você é um cara muito legal, viu, Marcelinho? Olha, Marcelo de Sena, você é legal, viu? Mas, olha, você falou uma coisa que eu tinha percebido, mas passou. A Rádio Sul-América Trânsito também dizia, olha, pode mandar mensagens pelo seu aplicativo, e não dizia o nome do WhatsApp também. Isso foi quando? Eu acho que a semana passada. Então, ficou meio estranho isso, né, João? Porque, assim, todo mundo conhece o aplicativo como WhatsApp, né? Então ficou meio estranho os apresentadores das emissoras do Grupo Bandeirantes não citarem o nome. Parecia que alguma coisa estava por vir, mas, pelo jeito, agora já está tudo voltou a ser como era, devido ao fato de que agora já se pode falar em WhatsApp livremente. E o que você disse é uma grande realidade, de estarem pessoas fazendo 2, 3 vezes, porque tem uma apresentadora da Sul-América Trânsito que começa às 10 horas da manhã, vai até o meio-dia, volta 1 e vai até às 5. E depois aquele seu amigo, que você tem que repassar para ele, me fugiu o nome dele, que é o Ronald Gimenez. O Ronald Gimenez faz das 4 às 6, às 6 entra um outro locutor, vai até às 10, até nisso eles estão diminuindo o número de locutores. E está completamente descaracterizada a programação da Sul-América Trânsito. Agora tem entrevista... O pessoal está trabalhando bastante. E ainda sobre a Sul-América Trânsito, João, eu queria registrar uma mensagem de um ouvinte. Na semana passada, a gente estava falando, né, sobre o perfil do ouvinte da Sul-América Trânsito, né? Então nós chegamos até a falar aqui que ela era só ouvida durante o período em que as pessoas estavam em seus automóveis para buscar informações sobre as melhores rotas aí de fuga dos congestionamentos. Tá. Daí me escreve então um ouvinte, ele assina como Nilson Suquita, ele já interage com a gente lá no nosso canal no YouTube já há bastante tempo. Então ele diz assim: eu ouço a Sul-América Trânsito mesmo sem carro, mas vocês sabem por quê? Para saber se o metrô e o trem estão funcionando, se não está tendo pane ou algum tipo de paralisação, também para saber se está tendo algum tipo de manifestação na cidade, se teve atos de vandalismo ou terrorismo na cidade, coisas que possam atrapalhar a vida das pessoas que não têm carro. Então aí está, a Sul-América Trânsito, ela presta serviço não apenas para o pessoal que tem carro, mas também para quem está se preparando para sair de casa, para quem deseja saber se o metrô está funcionando perfeitamente. É uma prestação de serviço que antigamente era muito, aliás, até linkando com a outra notícia que eu dei, era feita até pelo Cirano da Cidade. Então muitas vezes a gente ouvia essas informações ligando o Cirano da Cidade na Rádio Bandeirantes. Hoje a Sul-América é que faz esse tipo de papel. Então deixa eu agradecer ao Nilson Suquita pela mensagem, então fica aí o registro. A Sul-América Trânsito não é apenas trânsito, ela faz essa prestação de serviço também do que está acontecendo na cidade, que é uma coisa que faz muita falta, né? Hoje, as rádios notícias, elas resolveram fazer redes nacionais, né? Então você tem a rede da CBN, que é a rede nacional, a Band News também tem uma rede nacional, Bandeirantes, Jovem Pan, e entre outras também, aí fazem os seus horários em rede, e elas se esqueceram muito do noticiário local, né? Do que acontece na cidade. Ou, se não esquecer, esse espaço é bastante diminuto, né? Então a Sul-América acaba ocupando esse espaço de prestação de serviço das coisas da cidade de São Paulo. Eu acho bacana isso, Rodney. Pelo menos as pessoas que usam, em vez de usar o automóvel, acabam usando trem, metrô todos os dias. Eu acho que é muito funcional também, para saber se está funcionando, se não está. Eu acho bacana isso. Pois é, né? Então realmente é aquilo, né? Você acorda cedo, você liga o rádio, você quer... Às vezes você não quer saber o que está acontecendo em Brasília. Você não quer saber o que às vezes, por exemplo, você está indo para casa, você não quer saber o que o Reinaldo Azevedo pensa do governo da Dilma. Às vezes você precisa saber se
o metrô está funcionando, Claro. se os ônibus estão circulando normalmente. Então o rádio acaba tendo um papel fundamental nessa prestação de serviços. Então é algo que se perdeu um pouquinho, né, nos últimos tempos, que a Sul América tem recuperado aí, segundo as informações do nosso ouvinte, o Nilson Suquita. Para você ver como estão as coisas no rádio, o Rodney, estão muito estranhas, né? Vão acabar com a ciranda da cidade. Como a gente já comentou isso há muito tempo atrás, eu acho que a Bandeirantes está completamente maluca, cara. Gastaram tanto dinheiro que não sabe o que fazer mais. Mas assim, Flávio, são reações, né, para mostrar que de repente as coisas, a Bandeirantes não está paralisada, né? Então nós vemos aí as notícias de demissões, etc., mas chega uma hora que a emissora mesmo precisa reagir para dar uma resposta aos ouvintes e até mesmo ao mercado publicitário de que realmente ela não está com as mãos amarradas, que ela está passando por dificuldades, exatamente como as outras empresas de mídia, mas de repente ela tem lá as suas armas para tentar atrair mais ouvintes. Então realmente é uma reação a tudo isso aí que está acontecendo. Isso realmente, você lembra, Flávio? Então, às vezes você faz algum tipo de acerto aí na programação, né? Sim. Você troca 6 por meia dúzia ali e você vende como, novidades na programação de tal emissora. Então, é sempre um movimento que acontece nas emissoras de rádio. Nas épocas de crise, você troca aqui uns horários, você muda o nome de um programa e aí você vende como se fosse uma grande inovação. Verdade. Por favor, Então, Rogério. ou então vamos torcer que não seja, né? Ou seria síndrome de Jovem Pan, né? Também, né? A Jovem Pan, Rogério, você tem que lembrar, semana passada nós demos aqui que no ranking de audiência do AM, a Jovem Pan já é a terceira colocada, né? Houve um então progresso tem essa reação, aí, né? A Jovem Pan se mexeu bastante. A Jovem Pan fez uma grade aí muito interessante, aquele projeto Pan News, né, de All News, e depois, no final de tarde aí, ela tem o Reinaldo Azevedo, que goste-se ou não, concorde-se ou não, atrai uma parcela de público muito grande. Então, eu não estou colocando em discussão aí o pensamento do Reinaldo Azevedo. Estou dizendo que ele atrai bastante audiência, ele levou o público dele do blog para o pessoal, para o programa dele na Jovem Pan. Então, a Jovem Pan cresceu nos últimos tempos, a gente não pode negar isso. Lamentavelmente, aí, à custa da demissão de outros profissionais que já faziam parte da programação da emissora tradicional, Karsug, Vander Luiz, Anchieta Filho, etc., mas a Pan está muito bem na audiência e é outro motivo pelo qual a Bandeirantes precisa reagir também. Para não ficar para trás. E Antônio Vieira? Como é que é? Antônio Vieira. Sim, então vamos lá, mais um registro de obituário, né? Toda semana que infelizmente nós temos essa situação, então, luto na Rádio Sociedade AM da Bahia. Morreu na última segunda-feira, aos 68 anos de parada cardíaca, o comentarista Antônio Vieira, que trabalhava na emissora havia 20 anos. Ele era repórter, depois mudou de condição de profissional, quando um outro comentarista, o Armando Oliveira, morreu há pouco mais de uma década. O Antônio Vieira foi encontrado sem vida pela sua esposa na última segunda-feira, quando ela foi despertá-lo. Então, ele morreu dormindo. E no último domingo, o Antônio Vieira fez a sua última participação aí nas jornadas esportivas da Sociedade, comentando a semifinal entre Bahia e Juazeirense, né? Então, infelizmente, aí fica esse registro, né? Pode acontecer com qualquer um. Um belo dia você está lá, termina o seu trabalho e vai para casa, e aí no dia seguinte a pessoa acaba não acordando. Então aí o registro da morte do Antônio Vieira, comentarista de futebol da Rádio Sociedade da Bahia. Olha, um amigo aqui está pedindo o seguinte, Rodney Brocanelli, por favor, alguma coisa do Cantinho do Abreu. Hoje não tem Cantinho do Abreu, né? Vamos tentar falar de outras coisas, né? Porque senão depois fica parecendo que a gente está perseguindo. Mas quando, assim, o Cantinho de Abreu é um espaço permanente aqui no Rádio Amantes no ar, mas a gente precisa ter notícia, né? Então, a hora que ele fizer alguma movimentação... Mas nada! Por enquanto, não. Nada! Pelo menos que eu saiba, não. A não ser que os nossos informantes espertos tenham alguma novidade, mas por enquanto nada. Mas que isso? Não é possível, meu amigo. Não tem cabimento. Nós não temos nada do Cantinho do Abreu. Eu vou começar a ter... Essa semana não, até porque não tem muita coisa nas rádios deles, né? Tem rádio que é só vitrolão, rádio AM, né? Então... Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou começar a ter crise de abstinência. Pois é, mas calma,
tente controlar a crise de abstinência, porque assim que tivermos novidades do Abreu, nós falaremos delas aqui nesse espaço. Olha, o Abreu está na moita. A nossa colega jornalista Eliciane Abreu manda aqui: João, por favor, gentileza, transmita meu abraço ao Rodney. Muito obrigado, grande abraço também. Outra coisa, o Rodney, como é que são as rádios aí, onde você está em Goiás, é isso? Eu estou em Goiânia, exatamente. Em Goiânia, como é que são as rádios aí? Muita FM, muita AM, como é que é o negócio aí? Olha, uma coisa que eu sinto falta aqui no rádio de Goiânia, principalmente durante a madrugada, especialmente no AM, programação de talk news, né? Mas aí é um gosto meu, tá? Sempre que um pouquinho antes de pegar no sono, eu sempre coloco o rádio aí para escutar algum tipo de programação falada, algum tipo de rádio de notícias, para esperar o sono chegar, e depois aí automaticamente eu desligo o rádio e aí eu durmo até o despertador tocar. Mas aqui em Goiânia eu sinto muito falta disso, porque na madrugada do rádio AM você tem o quê? Você tem Deus e Amor, você tem Universal, você tem LBV, você tem Canção Nova, você tem, que mais? Você só tem programação religiosa. Então o AM aqui de Goiânia, tirando acho que, se eu não me engano, tem a Rádio Brasil Central, uma rádio pertencente ao governo, né, um pouquinho nos moldes do que a Rádio Cultura ela é aí em São Paulo, mas tirando essa RBC, que tem uma programação até musical de qualidade, você não tem nada de rádio notícias. No FM, aí beleza, a situação já é um pouquinho mais diferente, né, então você tem música aí para todos os gostos. A única opção para quem gosta desse tipo de programação é a CBN, que opera aqui em FM, que é afiliada a organização Jaime Câmara, né? Então a organização Jaime Câmara tem um canal em FM através do qual ela transmite a programação da CBN, mas é muito pouco. Então as grandes rádios aqui, a Rádio 730, é uma rádio sobre a qual a gente já falou bastante aqui, tem seus problemas, as suas dificuldades financeiras. A Rádio Bandeirantes tem uma afiliada aqui em Goiânia, que chama Bandeirantes Rio 820, só que ela reproduz muito pouca coisa da matriz em São Paulo. Ela tem uma programação própria, até de uma certa qualidade, só que durante a madrugada ela aluga o espaço para LBV. Então eu sinto falta disso. Durante a madrugada falta esse tipo de programação aí para quem é notívago, para quem não está querendo fugir da programação pasteurizada aí e gravada das televisões a cabo, né? Então, às vezes tem gente que gosta de uma programação um pouco mais ao vivo, ou então até mesmo reprises de entrevistas que são feitas durante o dia, mas não tem isso aqui em Goiânia. Durante o dia, então, aí você tem já uma competição maior, aí é onde essas emissoras que eu citei, a 730 e a Bandeirantes 820, além da RBC, a Difusora, aí já tem uma parcela maior de competição, mas rádio na madrugada aqui em Goiânia é triste, viu, João? Principalmente para quem tem esse tipo de preferência como eu. E rádio adulta, alguma? Rádio adulta tem uma rádio excelente aqui. Ela me lembra muito a Showtime em alguns determinados momentos do que diz respeito à programação musical, que chama Executiva FM. Não sei se o Flávio e o Rogério já ouviram falar dela. Chama-se Executiva FM. Já. Também pertence à organização Jaime Câmara e é uma rádio de altíssima qualidade, lembrando bastante a Showtime em determinados momentos, aí recuperando clássicos do passado. A RBC, Rádio Brasil Central, também tem um canal de programação adulta no FM, mas aí eles já fazem uma mistura mais contemporânea. Mas a executiva aqui é excelente. É uma indicação. Se eu não me engano, tem uma concessão da executiva FM em Brasília, então ela pode ser ouvida tanto em Brasília como em Goiânia. Olha, é aquilo que a gente sempre diz, é aquilo que a gente sempre fala. O Flávio, você já ouviu falar na Executiva FM lá de Goiânia? Não. Eu tenho, inclusive, um CD dessa Executiva de mesmo? todos os tempos. 92,7. Deve E ser Brasília, interessante. 101,7. E tocam o quê? Só música adulta. Bacana. Deve ser bacana. E tem na internet também, então quem quiser acessar, basta procurar aí no Google, né? Eu não tenho aqui exatamente o link correto, mas basta procurar no Google Executivo FM e fica aí uma indicação do Rádio Amantes no Ar, a programação nota 10.
Que bom, bacana. Bom saber disso, pelo menos uma emissora que Aí depois toca música. eu sugiro ao Flávio escutar aí durante uma semana, aí depois na semana que vem ele me conta. Na semana que vem eu já estaria de volta a São Paulo e ele me conta o que achou da executiva. Ouvirei com muito prazer. Deixa eu mandar um Executiva abraço FM. para o Adriano Ferreira, que está ouvindo a gente aqui, né? Tá na escuta o Adriano Ferreira, que tem um blog muito bacana lá em Araraquara, chamado Apaixonados por Rádio. O Adriano Ferreira que colaborou aí com o programa do Milton Neves na última semana, né? Porque, não sei se vocês sabem, o Flávio, o Rogério, que são mais ligados em futebol, a Ferroviária de Araraquara voltou aí à Série A1 do Campeonato Paulista. Acredite se quiser. É verdade. E o Adriano Ferreira divulgou aí na internet o registro da equipe Campeões da Bola, que faz parte da, se eu não me engano, Rádio Cultura lá de Araraquara. Então tem toda a emoção aí do acesso da simpática Ferroviária, que volta aí à primeira divisão do futebol paulista depois de muito tempo, né? A Ferroviária, que é um time tradicional. E aí por que eu falei do Milton Neves? Porque o Adriano Ferreira passou esses áudios para o Milton Neves, que rodou aí no seu programa de domingo, o Domingo Esportivo Bandeirantes, com bastante repercussão. Então fica aí o nosso abraço ao Adriano Ferreira, que também é um parceiro aqui do Rádio Amantes, né? Nos ajuda aqui com bastante informações, e ele está na escuta também. Olha, Fazia tempo que eu não ouvia falar em Ferroviária de Araraquara. Muito tempo. Quase 20 anos fora aí da elite, né? Esse campeonato também, eu vou te contar, mas também o que você quer, hein? Tá uma coisa, viu? Marco Polo Del Nero, e você viu uma declaração do Marco Polo dizendo, o grande problema é que nós ganhamos muito pouco. Meu salário de R$200 mil não atende minhas necessidades. É verdade. Rodney. Marco Polo, que ele assim, diferente do antecessor dele, ele não tem concessão, até onde se sabe, ele não tem concessão de emissora de rádio. Aliás, eu ouvi quando você falou com o Flávio Rico sobre a Rádio Paulista, que é a rádio de propriedade do Sr. José Maria Marim, que está aí desde 1989, sem qualquer tipo de programação própria, alugando aí o seu horário ou para LBV ou para Deus é Amor. Mas eu acho que eu sei como é que ele é pago, não é em dinheiro não, viu? É em medalha. Viu, Rodney? Oi? Ele recebe em medalhas. O Zé Maria Marim... Ô, João, depois você pede para dar uma consertada no meu retorno, eu estou ouvindo vocês um pouquinho mal. Fufunha. Melhorou? Eu acho que vamos seguir aqui, aí eu falo se melhorou ou não. Estou ouvindo vocês um pouquinho mal, mas a gente aqui é tipo Tim Maia, a gente faz o ajuste de som aqui no ar mesmo. Perdidos da Noite também era bem assim. Olha, eu sou, foi ao retorno! Isso. Melhorou? Melhorou, agora sim, agora eu ouço você perfeitamente. Então ficou legal, é o retorno que não tá bom. Traz o retorno, Flávio Ascar. Isso é para estourar a orelha do Flávio, o ouvido dele que fica de fone de ouvido e aqui. por tabela estoura a minha também. Não tem importância, o meu não estoura porque eu tiro. Mas então, eu acho gozado o seguinte, né? Essa rádio, tem quantos anos a Rádio do Marim? 20 anos? A Rádio do Marim, ela entrou no ar em 1989. 99? Eu não sei se a concessão dele é anterior. Eu até lembro que você falou que ela era de 72, alguma coisa, mas não. Pode ser, eu não sei. Pode ser que o Marim tenha ganho a concessão anterior à data de seu lançamento. Isso é um fenômeno que acontece muito, né? Então, o camarada ganha a concessão, aí ele tem lá um prazo para colocar no ar. Mas a estreia dela foi em 1989, Isso eu tenho certeza porque eu acompanhava a emissora, até era uma opção bacana, era a rádio que fica antes da Jovem Pan, né, no Dial Paulista, você indo da esquerda para a direita, então é 560 kHz. Olha, e eu fico impressionado com isso, viu? O Zé Maria Marim podia usar isso politicamente, fazer um jornalismo atuante, um jornalismo forte, migrar para o FM... Mas não, ele prefere continuar arrendando. Isso eu acho estranho, né? Porque o Marim... Sabe? Hoje não, mas o Marim já teve pretensões políticas muito fortes no passado, né? Ele chegou, nos anos 2000, ele chegou a ser até candidato a prefeito, né? Então, era a oportunidade dele botar a rádio dele no ar. Porque realmente o que a gente sabe é que tem muito político que usa as suas concessões de rádio em benefícios próprios. Herança aí do governo Sarney e da filosofia do Antônio Carlos Magalhães, em que falava-se textualmente, preferimos dar concessões de rádio aos amigos. E esses amigos quem eram? Eram os políticos. Então,
Rogério, por favor, leia um trecho dessa nota para Rodney Brocanelli. Pois é, o presidente da CBF, José Maria Marim, ainda no período em que a ditadura, embora agonizante, dava as cartas no país, ocupou o cargo de governador de São Paulo por 10 meses, entre maio de 92 e março de 93, substituindo o não menos afamado Paulo Maluf. Há quem diga que nunca se fez tantos negócios em tão curto espaço de tempo. Fato é que Marim, poucos meses depois, foi agraciado, ou se agraciou, com a concessão de uma rádio na cidade de Santa Isabel, interior de São Paulo, próximo de Arujá, pouco depois de Guarulhos, porém de maneira absolutamente irregular. A referida emissora, aberta desde julho de 1984, nunca funcionou de fato neste município. O sistema de radiação, antenas e transmissores, por exemplo, está instalado em Itaquaquecetuba, cidade a 31 quilômetros de Santa Isabel, e que sequer mantém vizinhança com limites territoriais. Os estúdios em São Paulo, na caríssima Avenida Paulista, número 2202, em imóvel do próprio Marim, a 58 quilômetros de Santa Isabel, local da concessão, e 43 de Itaquá, onde estão as antenas. Mas aí tá, depois dessa rádio que ele ganhou em 82, parece que ele abriu mão dessa concessão e ganhou uma outra em 89. Depois aí eu vou tentar correr atrás disso e aí a gente esclarece. Mas, assim, pode ser também ter um outro detalhe. Eu acho que 89 foi o marco em que a emissora chegou aqui em São Paulo, porque vocês mesmos falaram, a rádio de Santa Isabel e a antena ficava em Itaquaquecetuba. Isso. Não seria... Talvez ele tenha dado aí, a emissora tenha dado um boot aí no transmissor em 89, porque foi a partir daí que a gente passou a ouvir essa programação. Ela chegou a ter uma programação experimental e um dos seus apresentadores era até o Serginho Café, grande apresentador aí das emissoras como Bandeirantes, o Flávio Ascar deve conhecer. Sim. Então ele chegou, ele era um dos apresentadores aí dessa emissora. Ele chegou um belo dia que, de uma hora para outra, essa programação toda saiu do ar e aí passou a entrar a Deus e Amor do Davi Miranda. Só complementando aqui, viu, Rodney? A verdadeira razão social da Rádio Paulista é Rede Associada de Difusão Limitada. Ela, apesar de ter começado a operar em julho de 94, a empresa ela foi constituída apenas 13 anos e 2 meses depois, em setembro de 97. Pois é. Acredite então, se quiser. O pessoal consegue fazer, né, as branchas legais, jurídicas, etc. Né? Que rolo. Que coisa bonita, que coisa chique isso, viu? Rolo. Paulo Abreu é um também. Falando do cantinho do Abreu. Eu já perguntei pro Marcelo. Todo mundo fala do Paulo Abreu, mas quem começou com isso foi o nosso amigo aí, José Maria Marim. É verdade. Olha, o Marcelo de Sena, gostamos muito das novidades que você tem. Você é um grande colaborador aqui da rádio, do Rádio Amantes no Ar também, viu? E eu gostaria de saber o seguinte de você, o Rodney Brocanelli. Tá o seguinte, o Alzheimer tá mal, viu? O Alzheimer tá me pegando, não tem maldito remédio que me dê um jeito. Esse alemão aí é complicado. Eu acho que eu vou fazer aquela operação de dar choque no cérebro para ver o que é que acontece. E a concessão da ex-rádio Tupi AM, que fim levou, foi vendida para quem, o Rodney? Boa pergunta. O que a gente lembra, né, é que a concessão da Rádio Tupi trocou de frequência com a Rádio Capital, né? Então a Rádio Capital era 2040 e a Capital era 2040 e a Rádio Capital... Não, perdão, vamos lá. A Rádio Tupi era 2040 e a Rádio Capital ficava nos 560 kHz. Depois elas inverteram, aí a Rádio Tupi saiu do ar e é um mistério. Prometo que eu vou pesquisar e aí eu retorno com essa informação aqui nas próximas edições do Rádio Amantes no Ar. Outra coisa, eu estava comentando aqui, colocaram no ar, na internet, uma tal Rádio Cidade. E isso, Rádio Cidade, é marca registrada do JB. Inclusive, o Décio Matos teve que deixar de usar o nome Rádio Cidade e passou a ser rádio... Eu não lembro o nome agora. Uma rádio qualquer, que eu não me lembro. Não lembro o nome agora. Antes de ser vendida para Bandeirantes. Isso. E estão usando aí rádio... como é que é? Aqui em São José, né? Inclusive. Aqui em São José. A antiga Rádio Clube, depois Bandeirantes, que foi adquirida aí pela PIB. Não, mas tem uma outra também na web,
que se identifica como Rádio Cidade. Tem, é verdade, João. É essa que eu gostaria de saber qual é. Dê uma pesquisada Tá. aí. Que Rádio Pode Cidade... deixar também. A outra, já na semana que vem, já em São Paulo, a gente informa aí para os ouvintes da Showtime. Rodney, mais alguma coisa? Não, é isso. A pauta essa semana, já na semana que vem estaremos em São Paulo novamente e aí voltaremos aí com mais informações sobre o rádio. Um abraço, Rodney. Outro, João, até mais. Até a semana. Tchau. Abraço, querido. Bom fim de semana. Olha, Indonésia deve anunciar em breve a data de execução de brasileiro. Esperar o quê? Que eles fossem deixar para lá? Não, ele mais um monte, né? Agora vai um monte também. Né? Para ser executado. E eu volto. Lá não tem boi, não tem moleza.